Olá, pessoal! Antes de começar esta história, que tenho certeza que vai tocar seus corações, gostaria muito de conhecê-los melhor. Por favor, comentem de que estado do Brasil estão nos assistindo e quantos anos vocês têm. É lindo saber que pessoas de diferentes lugares se conectam através dessas histórias que todos nós vivemos de alguma forma. Meu nome é João Carlos Mendonça, tenho 73 anos e durante toda a minha vida trabalhei como contador numa pequena empresa de contabilidade aqui em Salvador, Bahia. Apacentei-me há 8 anos com uma pensão modesta, mas suficiente para viver com dignidade na minha casa no bairro da Liberdade, a mesma casa onde criei meus 4 filhos. Marcelo, de 50 anos, que é médico. Carla, de 47, advogada. Rodrigo, de 44, engenheiro. E Paula, a caçula de 41, que trabalha como gerente em um banco. Minha esposa Dalva morreu há 5 anos de Alzheimer, após uma longa batalha que drenou não apenas nossas economias, mas também minha energia emocional. Durante os últimos anos da doença dela, fiquei praticamente sozinho, cuidando dela, porque meus filhos, todos bem-sucedidos profissionalmente, estavam muito ocupados com suas carreiras e famílias, para ajudar de forma significativa. Após a morte da Dalva, esperava que meus filhos se aproximassem mais de mim. Afinal, agora, eu estava verdadeiramente sozinho, lidando não apenas com a viuvez, mas com a casa vazia que ecoava com 45 anos de memórias familiares. Nos primeiros meses, eles até visitavam com alguma regularidade, sempre se mostrando preocupados com meu bem-estar. Mas essa preocupação inicial logo se transformou em visitas espaçadas e superficiais. Marcelo, que mora em uma mansão na Pituba, aparecia uma vez por mês, sempre apressado, sempre checando o relógio. Pai, como está? Tá tomando os remédios direitinho. 5 minutos de conversa e já estava saindo para seus compromissos médicos importantes. Carla me ligava semanalmente, conversas protocolares que duravam exatos 10 minutos. Oi, pai, tudo bem? Precisa de alguma coisa? Então tá, depois conversamos mais. Estou entrando numa reunião. Rodrigo havia se mudado para São Paulo por causa do trabalho e só aparecia nas festas de final de ano. Paula era a mais ausente de todas, sempre com desculpas sobre deadlines no banco e responsabilidades familiares. Durante esses anos de solidão crescente, desenvolvi alguns hábitos para preencher o vazio. Um deles era jogar na loteria. Todas religiosamente. Comprava meu bilhete da Mega Sena, sempre com os mesmos números, combinações das datas de nascimento dos meus filhos e netos. Era minha pequena esperança, minha fantasia de que um dia poderia surpreendê-los positivamente. Dalva. Eu falava para a foto dela na estante. Se um dia este bilhete dar certo, vou poder fazer aquela viagem para a Europa que sempre sonhamos. Vou poder deixar algo realmente significativo para nossos filhos e netos. Era um sonho bobo, eu sabia, mas me mantinha animado durante as semanas solitárias. O ano passado foi particularmente difícil. Em setembro fiz 72 anos e decidi que seria diferente. Em vez de esperar que meus filhos se lembrassem, tomei a iniciativa. Liguei para todos com 3 semanas de antecedência, convidando para um almoço de aniversário na minha casa. Pai, claro que vou estar lá, disse Marcelo. Não perderia por nada, garantiu Carla. Conta os dias, mentiu Rodrigo. Vai ser especial, prometeu Paula. Passei 2 semanas preparando tudo. Contratei uma empresa de limpeza para deixar a casa impecável. Encomendei um almoço especial num restaurante que eles gostavam. Comprei vinhos. Decorei a casa. Até mandei fazer um álbum de fotos da família para mostrar durante o almoço. Estava genuinamente animado, imaginando a casa cheia de filhos e netos. As conversas, as risadas. O almoço estava marcado para domingo, meio-dia. Sábado à noite, mal consegui dormir de ansiedade positiva. Domingo de manhã, acordei cedo. Tomei banho. Me arrumei com minha roupa mais bonita. Conferi tudo pela última vez. Meio-dia chegou. 12h15. 12h30. 1h. Ninguém apareceu. Às 2 da tarde, Carla mandou uma mensagem. Pai, surgiu uma emergência com um cliente. Não vou conseguir ir. Depois passo aí para te dar um abraço. Rodrigo ligou de São Paulo. Pai, o voo atrasou. Não vou conseguir chegar a tempo. Feliz aniversário. Marcelo mandou um áudio. Pai, fui chamado para uma cirurgia de emergência, você entende, né? Médico, não tem hora. Paula nem deu satisfação. Fiquei sozinho na mesa decorada, com toda aquela comida contratada, vendo o álbum de fotos que havia preparado com tanto carinho.
Não era apenas tristeza, era uma desilusão profunda, uma compreensão dolorosa de que eu não era prioridade na vida de nenhum dos meus filhos, mesmo quando eu organizava tudo, mesmo quando dava todas as facilidades. Ainda assim não era importante o suficiente. Naquela noite, sentado na poltrona da sala onde Dalva costumava fazer tricô, tomei uma decisão. Ia parar de correr atrás de afeto que claramente não era correspondido. Se meus filhos queriam distância, eu ia respeitar. Não ia mais ligar constantemente, não ia mais tomar iniciativas para reunir a família, não ia mais me humilhar pedindo atenção. Os meses seguintes confirmaram minha suspeita. Quando parei de procurá-los, eles praticamente desapareceram da minha vida. Marcela apareceu uma vez porque precisava que eu assinasse alguns documentos como testemunha. Carla ligou no Dia dos Pais. Uma conversa de 3 minutos. Rodrigo e Paula simplesmente sumiram do mapa. Mas a vida continuava. Mantive minha rotina. Acordar cedo, ler jornal, fazer caminhada no parque, almoçar sozinho, assistir televisão à tarde, jantar cedo. E toda semana, sem falta, comprava meu bilhete da Mega Sena. Era minha única extravagância, meu único sonho, que ainda mantinha vivo em meio à solidão. Para a Mega da virada de dezembro, fiz algo diferente. Em vez de usar as datas dos meus filhos, decidi usar números que representavam minha própria história. Meu dia de nascimento, o dia que me formei em contabilidade, o dia que casei com Dalva, o dia que consegui meu primeiro emprego. Pela vez em anos, o bilhete era sobre mim, não sobre eles. Na noite do sorteio, estava sozinho em casa. Como sempre, o prêmio era de 588 milhões de reais, o maior da história. Quando começaram a anunciar os números, meu coração disparou. Primeiro era meu, o segundo também, o terceiro, o quarto, o quinto. Quando anunciaram o sexto e último número, igual ao do meu bilhete, senti uma tontura e precisei me sentar. Não consegui acreditar imediatamente. Reli o bilhete dezenas de vezes. Comparei com os números na televisão. Procurei na internet para confirmar. João Carlos Mendonça, contador aposentado de 73 anos, Javier Gonrado, 588 milhões de reais, na Mega da Virada. Era surreal. Passei a noite acordado, segurando o bilhete, tentando processar o que havia acontecido. Durante anos sonhara com esse momento, imaginando como seria maravilhoso surpreender meus filhos, dar a eles segurança financeira, proporcionar aos netos oportunidades que talvez nunca tivessem. Mas agora que o momento havia chegado, eles estavam ausentes por escolha própria. Decidi não contar para ninguém, imediatamente. Queria pensar, planejar, entender como essa nova realidade mudaria minha vida. Durante uma semana, mantive segredo absoluto, continuando minha rotina normal como se nada tivesse acontecido. O bilhete premiado ficava guardado numa gaveta, como um segredo gigantesco. A notícia vazou quando fui à Caixa Econômica Federal iniciar o processo de recebimento. É impossível manter discrição com uma transação de quase 600 milhões de reais. No dia seguinte, minha foto estava estampada na primeira página de A Tarde. Contador aposentado de Salvador ganha maior prêmio da história da Mega da Virada. A reação foi instantânea e reveladora. Meu telefone começou a tocar às 6 da manhã. Marcelo foi o primeiro. Pai! Pai! Não acredito. Por que não me contou antes? Estou vindo aí agora. Sua voz transbordava uma emoção que eu não ouvi há anos. Não pela minha sorte, mas pelas possibilidades que isso abria para ele. Carla ligou chorando. Papai, que notícia maravilhosa! Sempre soube que o senhor merecia isso. Vou cancelar todos os compromissos e passar o dia com o senhor. Todos os compromissos que sempre eram mais importantes que visitar o pai foram magicamente cancelados. Quando 588 milhões entraram na equação, Rodrigo ligou de São Paulo. Pai, já tô comprando passagem. Chego aí hoje à noite. Que bênção para nossa família. Nossa família. Interessante como de repente voltamos a ser nossa família depois de meses praticamente sem contato. Paula apareceu na minha porta antes do Maiodeia, com flores e lágrimas nos olhos. Papi, estou tão emocionada. O senhor sempre foi um vencedor. E agora, o mundo todo reconhece isso. Ela me abraçou como não fazia desde criança. Imagina as coisas incríveis que podemos fazer. As viagens, os investimentos, as oportunidades para toda a família. Podemos, de repente tudo era podemos. Como se o prêmio fosse coletivo. Agora, me encantaria que se inscrevessem no nosso canal, se esta história está tocando vocês. E por favor me deixem saber nos comentários
Que nota dariam de 0 a 10 para esta história? Seus comentários e apoio significam muito para mim e me ajudam a continuar compartilhando essas histórias que nos conectam como família. Nos dias seguintes, recebi mais atenção dos meus filhos do que havia recebido nos últimos 10 anos combinados. Marcelo passou a me visitar diariamente, sempre com ideias sobre investimentos médicos, clínicas, planos de saúde premium. Pai, com esse dinheiro podemos montar o melhor centro médico da Bahia. Seria um legado familiar incrível. Carla chegava com projetos jurídicos elaborados. Papai, precisamos estruturar tudo legalmente, criar holdings, planejar impostos. Posso cuidar de toda a parte legal da família. Rodrigo voltou correndo de São Paulo com plantas de empreendimentos imobiliários. Pai, o mercado está perfeito para grandes investimentos. Podemos construir um império. Paula foi a mais direta. Papai, sempre sonhei em abrir minha própria consultoria financeira. Com o apoio do senhor, seria um sucesso garantido. É um investimento da família. Todos saímos ganhando. Saímos ganhando. Como era conveniente descobrir que meus sonhos pessoais coincidiam exatamente com as necessidades financeiras deles. O que mais me impressionou foi como eles começaram a incluir suas ambições profissionais como se fossem minhas prioridades naturais. Falávamos sobre nossos planos, nossas oportunidades. Sempre assumindo que minha função seria financiar os sonhos que eles nunca haviam compartilhado comigo, quando eram apenas sonhos. Não oportunidades lucrativas. Mas algo fundamental havia mudado em mim durante aqueles meses de abandono. A experiência de passar meu aniversário completamente esquecido, de viver meses sem contato significativo com meus filhos, havia me ensinado uma lição valiosa sobre meu próprio valor. Eu não era mais o pai desesperado por aprovação e atenção 2 semanas após a notícia, quando a euforia inicial passou e eles começaram a pressionar por decisões concretas sobre investimentos e distribuição do dinheiro. Reuni todos na minha casa. Eles chegaram ansiosos, provavelmente esperando que eu anunciasse como dividiria a fortuna entre eles. Filhos, comecei. Quero falar sobre uma data que talvez vocês tenham esquecido. 23 de setembro do ano passado. Vi confusão nos rostos. Pai, o que aconteceu nesse dia? Perguntou Marcelo. Foi o dia do meu aniversário de 72 anos. O dia que organizei um almoço especial e nenhum de vocês apareceu. O silêncio foi constrangedor. Carla tentou se justificar. Pai, mas surgiu aquela emergência. Carla, emergências existem, mas em 72 anos de vida, aprendi a diferença entre emergência real e prioridades mal escolhidas. Rodrigo protestou. Pai, mas o voo realmente atrasou. Rodrigo, você mora em São Paulo há 5 anos e me visitou quantas vezes? O ponto não é esse dia específico. Continuei. O ponto é que, depois daquele aniversário, decidi parar de correr atrás de vocês. E sabe o que aconteceu? Vocês desapareceram completamente. Até eu ganhar na loteria, eu era praticamente invisível para vocês. Paula tentou inverter a situação. Pai, mas a gente sempre amou o Senhor. Paula, amor se demonstra com presença, não com palavras. Vocês me amavam quando precisavam de testemunha para documentos, quando queriam empréstimos, quando precisavam resolver heranças da mãe de vocês. Mas me amavam o suficiente para passar um domingo comigo? Aparentemente, não. Expliquei então minha decisão. Parte do dinheiro seria usado para eu viver confortavelmente meus últimos anos, realizando sonhos que sempre tive, mas nunca pude custear. Outra parte seria destinada a instituições de caridade que cuidam de idosos abandonados, porque eu sabia exatamente como era essa sensação. O restante seria preservado para a herança futura. E nós, pai, não vamos receber nada agora? Perguntou Marcelo. Vocês vão receber o que sempre foram destinados a receber. Herança após minha morte. Mas enquanto estou vivo, este dinheiro é meu, para realizar meus sonhos, não os de vocês. Mas pai, somos uma família, protestou Carla. Carla, família verdadeira aparece nos aniversários, não apenas nas notícias de jornal. Família verdadeira se preocupa com a solidão do pai, não apenas com o dinheiro dele. Minhas palavras eram duras, mas necessárias. Vocês tiveram 5 anos desde a morte da mãe, para demonstrar que se importavam comigo. Escolharam suas carreiras e suas famílias. Respeitei essa escolha. Agora que tenho recursos, continuei. Vou escolher como usá-los. E escolho usá-los para minha própria felicidade, não para financiar negligência familiar. Rodrigo tentou argumentar. Pai,
mas sempre trabalhamos muito para dar o melhor para nossas famílias. Rodrigo, eu também trabalhei muito para dar o melhor para vocês. A diferença é que eu não abandonei vocês no processo. A rap foi de incredulidade e raiva mal disfarçada. Não conseguiam entender como eu podia ser egoísta com dinheiro que eles já consideravam parcialmente deles. Para eles, minha função como pai era financiar suas ambições. Mesmo depois de anos de negligência emocional, nos meses seguintes, tentaram várias estratégias para me fazer mudar de ideia. Marcelo trouxe meus netos para me visitar menos crianças, que mal me conheciam porque raramente vinham à minha casa menos, e falava sobre educação de qualidade, oportunidades futuras. Carla chegou com documentos legais, tentando me convencer sobre planejamento sucessório inteligente. Rodrigo fez várias viagens de São Paulo, sempre com novos projetos familiares, que, coincidentamente, exigiam grandes investimentos iniciais. Paula foi a mais persistente, aparecendo semanalmente com novas propostas de parcerias entre pai e filha, em empreendimentos financeiros. Mas minha decisão estava tomada. Usei parte do dinheiro para reformar completamente minha casa, tornando-a confortável para minha idade. Contratei uma empresa de cuidados domiciliares para me ajudar com limpeza e compras. Comecei a viajar menos, algo que Dalva e eu sempre sonhamos fazer, mas nunca tivemos condições. Conchei a Europa. Visitei museus que só vi em livros. Comi em restaurantes famosos. Hospedei-me em hotéis luxuosos. Cada viagem era uma afirmação de que eu merecia aproveitar meu dinheiro, de que tinha o direito de ser feliz, independente da aprovação dos meus filhos. 6 meses após o prêmio, estabeleci uma rotina que me deixava genuinamente feliz. Acordo quando quero, tomo café da manhã no jardim que mandei reformar, leio jornais internacionais, almocei em restaurantes diferentes, passo as tardes em clubes para a terceira idade, onde fiz novos amigos. À noite, assisto filmes em minha nova sala de cinema particular. Meus filhos ainda tentam me convencer ocasionalmente, mas com menos intensidade. Marcelo percebeu que não vai conseguir financiamento para sua clínica particular e está buscando investidores externos. Carla aceitou que não vai ser a advogada da fortuna familiar e voltou a focar em seus próprios clientes. Rodrigo retornou para São Paulo permanentemente. Paula finalmente entendeu que vai ter que abrir sua consultoria com recursos próprios. Curiosamente, essa independência forçada os fez crescer profissionalmente, de maneiras que talvez não crescessem se eu continuasse facilitando tudo. Marcelo se tornou um médico mais empreendedor, buscando soluções criativas para seus projetos. Carla expandiu sua clientela e se especializou em áreas mais lucrativas. Paula fez cursos de capacitação e conseguiu uma promoção significativa no banco. Hoje nossa relação é diferente, mas mais honesta. Eles me visitam, ocasionalmente, não porque precisam de alguma coisa, mas porque finalmente entenderam que é importante manter vínculos familiares. As conversas são mais genuínas, menos interessadas, mais focadas em relacionamento que em oportunidades financeiras. No meu último aniversário, de 73 anos, todos apareceram. Não trouxeram projetos de investimento, apenas presentes. Simples e sua presença. Fizemos um almoço tranquilo. Conversamos sobre memórias da infância deles, sobre planos pessoais genuínos. Foi o melhor aniversário que tive em anos. A mega da virada mudou minha vida de formas que nunca imaginei. Não apenas financeiramente, mas, emocionalmente, me ensinou que meu valor como pessoa não depende de quanto posso dar aos outros, mas de quem eu sou. Me deu coragem para exigir reciprocidade nos relacionamentos. Mesmo com meus próprios filhos, o dinheiro me trouxe liberdade. Não a liberdade de comprar afeto, mas a liberdade de viver sem precisar mendigar atenção. Me permitiu descobrir que posso ser feliz, independente da aprovação familiar. Que posso ter relacionamentos baseados em respeito mútuo, não em necessidade financeira. Severamente, ter 588 milhões na conta é confortável. Mas descobrir que não preciso da validação dos meus filhos para ser feliz foi o prêmio mais valioso. Aprendi que é melhor estar sozinho com dignidade que rodeado de pessoas interesseiras, mesmo que essas pessoas sejam minha própria família. Hoje, quando acordo na minha casa confortável, com minha rotina escolhida, fazendo os planos que eu quero fazer, sinto uma gratidão profunda, não apenas pela sorte financeira, mas pela clareza que ela me trouxe sobre relacionamentos, sobre valor pessoal, sobre o que realmente importa na vida. Esta é minha história, uma história sobre sorte, família e autodescoberta. Espero que encontrem nela a inspiração para valorizar a si mesmos e para nunca aceitar migalhas emocionais
de ninguém, nem mesmo de quem deveria amá-los incondicionalmente. Porque às vezes, os maiores prêmios da vida não vêm em dinheiro, mas em autoconhecimento e dignidade pessoal.